Prezados irmãos, a paz do Senhor. Vou dar sequência à síntese do livro de Joel, após ter terminado a análise, do capítulo 1 ao 2. Vamos lá. A natureza, através de Deus, castiga o povo de Judá. O Senhor ordena que este fato terrível e inigualável seja contado de geração em geração. Nas civilizações antigas, os homens recebiam nomes relativos às crenças dos seus deuses. O nome de Joel, que era filho de Petuel, significa Javé é Deus, ou o Senhor é Deus. O profeta Joel, se não foi sacerdote, possivelmente conhecia o templo e os deveres dos sacerdotes. Certamente, o profeta Joel era respeitado em Judá, no templo e fora dele. A desobediência do povo de Judá, falta de temor e reverência a Deus trouxe consequências terríveis. O Senhor puniu o povo de Judá com seca e praga de insetos. Os gafanhotos arrasaram as plantações e a falta de chuvas acabou com os pastos verdejantes. Além dos animais domésticos, os animais selvagens também padeceram muito. Os gafanhotos, além de acabarem com a agricultura, também invadiam as casas pelas paredes. As nuvens escuras dos exércitos de gafanhotos que cobriam as montanhas devoravam tudo como se fosse fogo queimando toda a natureza. A paisagem era transformada num deserto. Certamente que mesmo sem a intervenção do Senhor, o ciclo normal da natureza seria estabelecido. A praga de insetos e a seca, posteriormente, dariam lugar à invasão de um exército estrangeiro formado por homens vindos do norte. O povo, no período do castigo, se arrepende do pecado e Deus faz aliança de posteridade material e espiritual com a nação de Judá e beneficia todos os povos do planeta Terra, com promessa de salvação e derramamento do Espírito Santo. Segundo a Bíblia de Estudo de Genebra, não há unanimidade nos estudos. A maioria data que o livro foi escrito entre os anos 520 e 500 a.C., período pós-exílio, após dominação persa, 538 a 333 a.C. O rei persa Sírio concede anistia em 538 a.C. Antes da Pérsia, a Babilônia, segundo Império Babilônico, ou Império Neobabilônico, é a denominação dada para uma época de 626 a.C. a 539 a.C., tornou cativa a elite judaica e deixou o povo às mínguas, totalmente desamparados, sem líderes e artesãos. Notoriamente, diante de tamanha catástrofe, nenhum rei é citado, donde se conclui que realmente foi um período, que corresponde aos anos 520 e 500 a.C., que não tinha nenhum rei em Judá. Segundo a enciclopédia Wikipédia, site da internet, ano de 2018, o reino de Judá limitava-se ao norte com o reino de Israel, a oeste com a inquieta região costeira da Filistéia, ao sul com o deserto de Negueve,
e a leste com o rio Jordão e o Mar Morto, e o reino de Moabe. Era uma região alta, geograficamente isolada por colinas de montanhas a oeste, o Mar Morto a leste e pelo deserto de Negueve ao sul. Sua capital era Jerusalém, onde encontrava-se o Templo de Jerusalém, o qual, segundo a Bíblia, teria sido erigido por ordem do rei Salomão para abrigar a Arca da Aliança. Atualmente, no Oriente Médio, Judá corresponde aos territórios de Israel e Palestina. O livro é endereçado ao povo de Judá. Destaca-se no texto os velhos, que é referente aos líderes comunitários e aos sacerdotes. Interessante que o toque da trombeta para irem ao templo e se purificarem convoca a todos: velhos, crianças, criancinhas de peito, bebês, recém-casados e sacerdotes. Implicitamente, logicamente, os moços são chamados ao templo. A trombeta, quando tocada, anunciava os acontecimentos ao povo. Após o arrependimento da nação de Judá, Deus garante que o povo nunca mais será humilhado. Escravos e escravas, velhos e moços, filhas e filhas, receberão o Espírito Santo. A salvação, por seguir a lei do Senhor, é extensiva à humanidade. Prejuízo terrível durante o tempo em que a natureza se voltou contra Judá. A seca e a invasão de insetos arrasaram as plantações e os pastos. À medida que o povo se purificou e jejuou, e os sacerdotes choraram e oraram, o castigo foi removido. Deus abençoa a terra novamente. Então o Senhor mostrou o seu grande amor para com a sua terra e teve pena do seu povo. Acredita-se que Judá esteve à beira da extinção. Agricultura e pecuária eram a base de tudo para a economia das civilizações antigas. O resultado final, além do sofrimento presente, traria consequências terríveis se o povo não se arrependesse do seu caminho pecaminoso. Por conseguinte, Deus onipotente, onisciente e onipresente garante prosperidade e dignidade ao povo de Judá. E o meu povo nunca mais será humilhado. Acordada nas mãos do Senhor a segurança de Judá, Deus revela o derramamento do Espírito Santo a todos, sem discriminação de nação ou status social. O Senhor diz ao seu povo: depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. O profeta anuncia o fim dos tempos. Farei com que apareçam coisas espantosas no céu e na terra. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor, a volta de Jesus Cristo. Então todo aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo, pois o Senhor prometeu que todos os que não tiverem sido destruídos estarão no Monte Sião, em Jerusalém. Aqueles que o Senhor escolheu serão salvos. Todo aquele que seguir as Escrituras Sagradas será salvo neste mundo e no outro. Glória ao Pai,
Glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. Fique com Deus.